E os Ministérios da Fazenda e da Saúde anunciaram a troca de dívidas de hospitais privados e santas casas por atendimentos no SUS. Mais de 3.500 instituições devem quase 35 bilhões de reais à União. E a ideia é zerar as filas de espera do SUS por meio de atendimentos que vão ser pagos por meio do refinanciamento de dívidas que podem chegar a 70% de desconto. E quem explica como vai funcionar e os prazos que as instituições têm é a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Annelise Lenzi Ruas. Tenho o prazer de receber aqui no CNN Money. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Procuradora. Oi, Vitor. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Doutora, queria começar perguntando exatamente sobre essa mensuração dessas dívidas, né, dessas empresas que têm cadastro na dívida ativa. Cerca de 35 bilhões de reais. O governo já tem estudos, inclusive, do impacto fiscal dessa medida? Veja, Vitor, nós estamos falando de um programa que ele nasce no Ministério da Saúde, um programa agora tem especialista, e ele tem uma dimensão aqui na Fazenda também, que é para estimular todas as empresas do setor hospitalar a aderirem a esse programa, né? O foco do programa é reduzir fila do SUS, é fazer cirurgia, exames de alta complexidade. E para que esses hospitais e essas empresas do setor hospitalar tenham interesse em participar, para além do objeto efetivo do programa Agora Tem Especialista, elas vão poder também regularizar a sua situação fiscal. É um programa que tem um impacto, esse ano o impacto fiscal é zero, porque nós estamos falando de uma política pública que é a política da transação tributária. Então, o hospital vai aderir à transação tributária para fazer, atingir a sua conformidade fiscal, a sua regularidade fiscal. E a partir do ano que vem, essas empresas hospitalares que aderirem ao programa via Ministério da Saúde serão beneficiárias de um crédito financeiro, que seria quase como uma troca o serviço prestado, o exame de alta complexidade, por um crédito financeiro que vai poder ser abatido, então, nas dívidas tributárias a partir do ano que vem, a partir de 2026. E essas dívidas, elas têm prazo, doutora? Porque queria entender exatamente essa compensação, né? Já que a gente não deve ter um impacto do ponto de vista fiscal para esse ano, eu queria entender, a gente está falando de cerca de 70% desses quase 35 bi e que tem prazo de vencimento ou não? A gente está falando de débitos de natureza, na sua grande maioria, de natureza tributária, inscritos em dívida ativa da União, são estoques muito antigos, tem alguns grupos do setor hospitalar que têm dívidas há quase 20 anos. Nós encerramos com isso litígios administrativos e litígios tributários. Então, são dívidas que já foram, só para você entender, vou dar um passinho atrás, é um débito tributário que deveria ter sido pago num determinado ponto e que não foi. Então, é um débito que já foi inscrito em dívida ativa. Todos esse montante, a gente analisa, a PGFN tem um procedimento de análise da recuperabilidade desse crédito, a gente chama de classificação do estoque, do rating da dívida ativa, e tem a possibilidade, e tem a análise da capacidade de pagamento do contribuinte. Então, a partir dessas duas dimensões de qual é a recuperabilidade do crédito e qual é a capacidade de pagamento do contribuinte, a Fazenda pode dar descontos para recuperar um crédito que, na sua grande maioria, é considerado irrecuperável. Ele não compõe sequer o orçamento da União, porque ele é um crédito, né, se fosse numa empresa, num sistema financeiro, por exemplo, ele já teria sido dado baixa para perda. Interessante isso, doutora. Então, o que a senhora está me dizendo é que isso, na verdade, se refere a esse estoque já contratado, né? Débitos que já existem. Porque pergunto isso porque é uma medida que não vai atingir, por exemplo, novas dívidas que essas empresas, né, ou outras de saúde possam vir a contratar junto ao governo federal, né, junto à União, porque isso poderia, inclusive, criar um incentivo negativo, não? Pensa, Vitor, veja, quando a gente fala em política tributária de conformidade fiscal, o incentivo negativo ele tem que ser sempre o nosso norte.
né? O ideal é que todos nós, contribuintes, possamos pagar os nossos impostos corretamente. As empresas hoje, imagina uma empresa hospitalar que não tenha nenhuma dívida. Mesmo assim, ela pode estar absolutamente aderente ao programa Agora Tem Especialista, porque ela pode prestar o serviço, ser beneficiária do crédito financeiro e abater esse crédito financeiro nos seus tributos correntes, que são os tributos devidos no mês a mês. E vamos imaginar uma outra empresa que não tenha nenhuma dívida agora, mas que comece a participar desse programa, ou que não tem interesse nesse momento, mas que o ano que vem apareça uma nova dívida. Se essa dívida for apta a ser transacionada, o que significa que é uma dívida já com critério de recuperabilidade muito baixa, essa empresa também vai poder aderir à transação do programa Agora Tem Especialistas. No tempo, vai ficar aberta até o programa até 2030, a transação nesse momento até dezembro, com possibilidade de prorrogação do prazo de adesão. E doutora, e pensando no impacto indireto, né, com essa perspectiva de que essas instituições privadas e santas casas, elas cumpram, né, uma função que é do SUS. Queria entender, há alguma perspectiva também de um alívio do ponto de vista orçamentário para a saúde pública? Veja, tem muitos benefícios indiretos desse programa, né? O maior benefício é o acesso da população a serviço e ao médico, ao especialista, que já está uma capacidade que já está instalada. E, além de tudo, você tem uma possibilidade de, dentro desse estoque financeiro de dívida que se tem e do crédito financeiro que já tem gerado, de toda a rede hospitalar privada poder aderir a esse programa. Aí você me pergunta, mas e o impacto no orçamento do SUS? Há um impacto, sem dúvidas, indireto, porque uma fila do próprio Sistema Único de Saúde, né, uma fila de um tratamento oncológico, que às vezes demora 2 ou 3 anos para atender aquele cidadão, isso vai ser absolutamente antecipado e absorvido, esses atendimentos, pelo sistema privado de saúde, por meio dessa engenharia jurídica que a gente criou para dar sustentação para o programa Agora Tem Especialista. Não, sim, sem dúvida, né? Era essa, inclusive, a minha dúvida, mas eu pergunto também, doutora, porque essa decisão ela vem em meio a essa tentativa do governo, né, e da Fazenda especificamente, em fechar as contas desse ano e com essas discussões que estão acontecendo no Congresso Nacional agora, acerca da derrubada do decreto envolvendo o aumento do IOF. E a pergunta exatamente, porque, pensando exatamente numa possibilidade, por exemplo, de novos contingenciamentos se a gente não conseguir, se o governo e o Congresso Nacional não avançarem em uma solução consensuada em torno dessas discussões, né, para que o governo, né, ou aumente a arrecadação, ou corte gastos, enfim. Em meio a essas discussões, por isso essa minha preocupação do ponto de vista orçamentário. Há uma nova perspectiva de contingenciamentos, em linha evidente também, com uma renúncia de arrecadação prevista não só para esse ano, mas também para o ano que vem? Não para esse ano, mas a partir do ano que vem, perdão. Pronto, para esse ano, como eu te disse, a gente não tem o impacto. Para o ano que vem, todos esses impactos e essa construção vai ser apresentado ao Congresso Nacional até 31 de agosto, no projeto de lei orçamentária. E é assim, então, esse entendimento de que a política pública deve ser feita com responsabilidade fiscal, com sustentabilidade de longo prazo, dentro dos limites do arcabouço fiscal, e Vitor, sem dúvida, o grande esforço do Ministério da Fazenda e de todas as equipes que estamos fazendo agora, né, nesse foco. Então, veja que o programa Agora Tem Especialista é um programa lá do Ministério da Saúde, que tem um mérito absolutamente genial e brilhante, atende e salva vidas, e aqui do ponto de vista da Fazenda, da nossa entendimento pela sustentabilidade da dívida pública de longo prazo, pelo reforço das regras fiscais, pelo atendimento, né, do esforço conjunto do Poder Executivo e de todos os poderes, eu diria, para cumprir a meta fiscal. Então, esse programa, essa política pública, que é muito meritória, ela está dentro desse grande guarda-chuva do orçamento. E nada disso passa
pelo olhar atento do ministro da Fazenda, sem dúvidas. E, doutora, como é que a gente pode evitar que grandes grupos de saúde privada, né, que normalmente são aqueles que têm, evidentemente, uma capacidade maior de endividamento, eles sejam os mais beneficiados por essa proposta e não, por exemplo, clínicas menores, né, empresas menores, né, que na verdade não teriam esse incentivo? Olha, o programa ele é um programa muito democrático, porque ele olha para o conjunto de entidades hospitalares, tanto do ponto de vista regionalizado, quanto por estoque de dívida. Então, e essa foi uma preocupação que o Ministério da Saúde deixou desde o começo, de atender, por exemplo, estimular a rede de hospitalar na região norte, que tenha, por exemplo, menos acesso a leitos do SUS. Então, há um compartilhamento e uma distribuição regional e por volume de dívida. Esse é um dos pilares, faz parte do programa já instalado. Uma última pergunta para a senhora. Eu queria entender se algum outro setor, como por exemplo da educação, poderia ser contemplado por um sistema parecido, né? Por exemplo, grandes instituições de ensino, né? As empresas voltadas ao setor de educação, com algum tipo de também, né, revisão dessas dívidas, também com oferta dos seus serviços em ambiente privado. A gente tem o exemplo, né, o exemplo que é assim, um ótimo exemplo, um case de sucesso, que foi instaurado e instalado pelo ministro Fernando Haddad no Ministério da Educação, que é o ProUni. Então, há sim essa possibilidade de outros setores. Preciso falar para vocês também, há pouco tempo agora ainda, menos de 30 dias atrás, a Procuradoria lançou um edital de transação específico para a micro e pequena empresa, numa parceria, estimulando uma política pública do Ministério da Micro e Pequena Empresa, lá do empreendedorismo. Então, eu acho que o que eu acho mais bonito nisso, Vitor, se eu posso falar assim, é a política da transação, a política pública de fiscalidade, que é a transação tributária, encontrando a sua dimensão social. Resgata a conformidade fiscal da empresa, e com isso, veja, a empresa com a certidão regular de débito tem crédito mais barato no mercado, pode aumentar o seu capital de giro, pode contratar mais mão de obra, ao mesmo tempo presta o serviço, né, no caso do programa agora tem especialistas, um serviço médico de alta complexidade, e resolve, a gente casa várias políticas numa lógica só, e isso é muito interessante e tem resultados a longo prazo muito positivos para o país. À sua disposição, procuradora, por bater esse papo com a gente aqui no CNN Money. A gente conversou com a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Annelise Lenzi Ruas. Muito obrigado novamente, as portas estão sempre abertas aqui. Obrigada a você. Até Obrigada, mais. Tomara que eu tenha sido claro. Foi claro, sim, tirou um bando de dúvidas que eu tinha. Muito obrigado. Obrigada.